Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que pode parecer coisa do passado, mas que na verdade é super atual: a idolatria. E não, o papo aqui não é sobre estátuas antigas, mas sobre algo bem mais íntimo: os ídolos que tentam tomar o controle do nosso próprio coração. Para começar, vamos direto nessa frase poderosa de João Calvino. A ideia dele é a seguinte: essa tendência que a gente tem de criar deuses falsos não é um acidente. É quase como a função padrão, a configuração de fábrica do coração humano quando ele se desvia do seu criador. Então, aqui está o pulo do gato. A idolatria moderna raramente envolve ouro ou pedra. A questão de verdade é sobre o que ou quem está ocupando o lugar principal de autoridade e de adoração na vida de alguém. É uma questão de soberania. Basicamente, quem está sentado no trono. Ok, então como é que essa fábrica de ídolos opera hoje em dia? Que tipo de coisa ela anda produzindo nas nossas vidas? A pergunta que fica é exatamente essa. Que cara tem esses ídolos modernos? Eles são bem mais sutis, né? Muitas vezes, eles vêm disfarçados de boas intenções, de ambições, mas que no fim das contas acabam roubando o lugar que pertence só a Deus. E o mais fascinante é como essas ideias abstratas se tornam objetos de adoração. Pensa só, o dinheiro promete segurança total num mundo cheio de incertezas. O controle dá aquela sensação de poder sobre o caos, a ilusão de que a gente consegue dar conta de tudo. A aprovação dos outros vira o ar que a gente respira. E as escrituras são muito claras ao dizer que a cobiça, essa vontade sem fim de ter mais, é na sua essência idolatria. Para a gente entender melhor essa guerra espiritual, vamos voltar para uma das histórias mais dramáticas que existem: o Êxodo de Israel, a saída do Egito. A história do Êxodo vai muito, mas muito além da libertação de um povo escravizado. Aquilo foi uma demonstração pública e devastadora da soberania de Deus sobre todos os deuses falsos. Foi um confronto direto no palco mundial daquela época. E a estratégia divina aqui é simplesmente genial. Cada praga não foi aleatória, de jeito nenhum. O rio Nilo virar sangue foi um ataque direto a Rap, o deus do rio, a fonte de vida deles. A escuridão total desafiou o Ra, o todo-poderoso deus Sol. A morte do gado humilhou o Hathor, a deusa vaca. E no final, no clímax, a morte do primogênito atingiu o próprio faraó, que era visto como um deus na terra. Deus estava, um por um, desmantelando todo o sistema de crenças do Egito. E aqui, o próprio Deus deixa o seu propósito bem claro. Não era só para libertar Israel, mas para executar juízo sobre tudo aquilo que estava ocupando o seu lugar. Era uma declaração de identidade e poder. Eu sou o Senhor. Ponto final. Só que essa libertação histórica era, na verdade, um prenúncio. Era tipo um trailer de algo ainda maior, de uma libertação definitiva. O êxodo do Egito foi um tipo, uma sombra de uma realidade muito maior. A verdadeira escravidão, da qual toda a humanidade precisa ser liberta, não é de um tirano humano, mas do domínio do pecado e das forças espirituais que nos prendem. Essa comparação aqui é fundamental. O primeiro Êxodo libertou um povo de uma terra específica. O êxodo definitivo em Cristo liberta pessoas de todas as nações do império das trevas. O sangue do Cordeiro na porta protegeu da morte física. O sangue do Cordeiro de Deus na cruz nos liberta da morte eterna. A gente vê aqui o cumprimento perfeito da promessa. Por isso que a cruz não foi uma derrota, mas o palco da maior vitória de todas. Foi ali que Cristo desarmou publicamente todos os poderes e autoridades espirituais. Ele não apenas perdoou pecados, ele derrotou os nossos antigos senhores de uma vez por todas. Certo. Então, se essa liberdade foi conquistada, o que isso significa na prática, no dia a dia? Como a gente vive isso? Essa é uma pergunta essencial porque a liberdade cristã é muito, mas muito mal compreendida por aí. E aqui está a definição mais precisa que a gente pode ter. A liberdade que Cristo comprou para nós não é uma anarquia espiritual, não é a ausência de governo. É a troca de um senhor tirano, que é o pecado, por um senhor que é bom e justo. É a submissão alegre àquele que, ao servir, a gente na verdade reina. Portanto, essa liberdade não nos dá um vale-tudo, um passe livre para fazer o que der na telha. Pelo contrário, ela nos liberta para fazer aquilo que fomos criados para fazer: amar a Deus e servir as pessoas, não por medo ou obrigação, mas com um coração que transborda de gratidão. E para finalizar, como é que a gente aplica isso de forma prática? Como esse grande drama da redenção acontece no palco do nosso coração?
O processo é bem claro. Primeiro, uma autoanálise honesta. O que é que está competindo com Deus pela nossa lealdade máxima? Segundo, a rendição diária. Conscientemente entregar cada área da vida, carreira, relacionamentos, finanças, ao governo de Cristo. E terceiro, se apropriar disso pela fé. Viver cada dia lembrando que o jugo foi quebrado e a dívida já foi paga. E assim, a gente encerra com essa pergunta para reflexão. A batalha pelos deuses não é só uma história antiga. Ela acontece todos os dias, no território silencioso do coração humano. A grande questão que fica é, no fim das contas, quem vai reinar?